Se você fosse o diabo, você ia enganar como? Você ia ser um gay? Você ia ser progressista? Você ia andar por aí ajudando pobres? É óbvio que não. Você ia montar uma igreja e nessa igreja você ia juntar muito dinheiro enganando as pessoas. Bom, descrevi a maioria das igrejas, né? Esses dias a Igreja Universal postou um texto onde ela afirma que é impossível ser de esquerda e ser cristão, ou é impossível ser cristão e de esquerda, onde eles fazem um enorme esforço para tentar convencer os leitores de que essas coisas não coexistem. Bom, e Jesus, ele dividiu o pão, perdoou a prostituta, perdoou o ladrão, ele tirou os vendilhões do templo. Vocês lembram daquela passagem bíblica? Ele chega lá no templo, o pessoal tá vendendo bugiganga lá, ele bota geral para correr. Vocês acham o quê? Que Jesus seria trader? Porque tem setores da igreja que, meu amigo, falou de partilhar o pão e ajudar o próximo, eles ficam até com coceira. O Jesus deles queria ser bilionário. Não é o mesmo Jesus da Bíblia. Tá aqui, ó, direto do esgoto, tá? Eu quero meu adicional de salubridade. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu e ali, ó, seja membro a partir de R$5 por mês, tá? Meu adicional de salubridade. Porque puta que pariu, tem que ficar entrando no site da Universal para ler texto da Igreja Verdadeira de Deus. Tá aqui, ó, o título. 5 motivos que mostram que é impossível ser cristão e ser de esquerda. Que já é muito controverso, né? Você atrelar a religiosidade a um posicionamento político. Mas para eles de extrema direita pode. Porque eles apoiam o Bolsonaro. Inclusive o Bolsonaro tem tudo a ver com Jesus, né? Meu Deus. E disse Jesus, bandido bom é bandido morto. Outro dia, o Bolsonaro chamou as mortes de crianças pela Covid, que estão entre 1.600 e 2.500 aí, dependendo da faixa etária, 1.600 e 2.500 crianças mortas. O Bolsonaro falou que isso era insignificante. Em nome de Jesus. Tá aqui, eu vou ler um preâmbulo aqui rapidinho aqui desse texto, tá? Eu não vou ler, gente. Vou partir direto aqui pro... Ziza, lê aqui o... Senão vai ficar muito longo essa merda aqui. Eu quero fazer isso o mais rápido possível, porque puta que pariu, ninguém merece. Por favor, Ziza, no começo aqui, o item 01, família. A esquerda prega contra o casamento convencional e incentiva questões como a liberdade do uso de drogas, que causam mal individual e social e desestruturam as famílias. Com a sociedade doente, os esquerdistas podem posar de defensores da liberdade para ganhar votos. Eles destroem a rede de apoio familiar para salvar o povo usando um assistencialismo manipulador. Curioso aqui, que eles falam aqui do casamento convencional, dizem que a esquerda é contra o casamento convencional, eles estão atacando os gays, correto? Você já viu algum cristão atacar com essa mesma vontade o divórcio? Porque a Bíblia condena o divórcio. Mas você nunca vê nenhum cristão atacando o divórcio. Por quê? Porque não fortalece a narrativa deles. Eles começam aqui dizendo que nós de esquerda posamos de defensores da liberdade. Ora, num momento como o atual, nós vemos líderes de várias seitas, por exemplo, Silas Malafaia, acoplados ao bolsonarismo, usando o discurso da liberdade para matar brasileiros. Bom, o negócio é autoexplicativo, né? Aqui. Número 2. Formas de governar. Tá aqui. O Império Romano nada mais era do que uma ditadura disfarçada de democracia. Que democracia foi aquela que tentava proibir o cristianismo a ponto de perseguir, prender, torturar e executar seu maior nome, o Senhor Jesus Cristo, que combatia a manipulação e opressão da ditadura romana sobre o povo e pregava a liberdade. Bom, com relação a isso, o que eu tenho a dizer é que aqui no Brasil, pessoal, engraçado, né, que o patriota brasileiro, ele é muito curioso. Ele se preocupa com a Coreia do Norte, ele se preocupa com a China, se preocupa com a Venezuela, se preocupa com Cuba,
mas não se preocupa com o Brasil. Porque aqui no Brasil, a perseguição religiosa existe, mas não incomoda os cristãos, porque não é com ele. Toda semana no Brasil nós temos algum centro de religião de matriz africana, algum local de culto de religião de matriz africana sendo invadido. Nós vemos as religiões de matriz africana sendo atacadas em bases regulares. Nós não temos uma bancada do candomblé, uma bancada da Umbanda. Número 3 aqui, crença. Princípio básico do cristianismo é a existência de Deus e a entrega a Ele por meio do sacrifício de seu Filho, Senhor Jesus Cristo, pelos seres humanos. Essa entrega, se for real e mantida vigilantemente, resulta inevitavelmente na qualidade de vida individual, familiar e social. Isso aqui que eles colocaram é impossível para mim não observar que, segundo essa linha de pensamento, todos seriam o corpo de Cristo. Então, pela lógica, todo cristão deveria ser contra a tortura de qualquer um. Contra a tortura de qualquer um. E se você apoia o Bolsonaro, você apoia a tortura. Olha, não é ser de direita, ser de esquerda. Existe uma direita democrática no Brasil. Existe. O qual eu discordo veementemente das posições políticas. Mas é uma direita democrática, uma direita que não prega tortura. Eles se uniram ao que tem de pior na direita. E aqui ainda dentro do quesito crença, nós temos aqui o marxismo, base de toda e qualquer ideologia esquerdista, tem por princípio filosófico o materialismo dialético, que antes de tudo nega a existência de Deus. Mas de cabeça me lembro que o governador do Maranhão, Flávio Dino, já disse que é cristão, é comunista graças a Deus. Foi essa frase que ele disse no programa My News, mais especificamente. Então ele é comunista, é religioso. Se ele é comunista, é religioso, essas coisas podem existir em paralelo. Tá aqui, ó. O fundador do marxismo, o pensador alemão Karl Marx, tinha uma atitude crítica com a religião. Por um lado, via a utilização dessa ideologia como ópio do povo, ou seja, instrumentos usados pelas classes dominantes para dar à classe trabalhadora uma falsa esperança sobre a resolução dos problemas sociais apresentados. É isso. Não dá para discordar do Karl Marx, né, gente? É o que a gente vê principalmente acontecendo hoje. E com esse tipo de posicionamento da Igreja Universal, para mim fica mais latente do que nunca. Aqui. A esquerda combate a Igreja porque ela abre os olhos da população quanto ao que é certo e errado e mostra de que lado deve estar quem quer o bem. Por isso, os esquerdistas tentam anular tudo o que os evangélicos dizem ou, em uma atitude desesperada, infiltram-se nas igrejas protestantes com disfarce de esquerda evangélica. Temo que já é em si uma total contradição. Bom, gente, o que eu tenho a dizer aqui sobre isso é que isso aqui é uma resposta a pesquisas recentes que mostram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva empatou em intenção de votos dentro dos evangélicos com Bolsonaro. Então eles estão desesperados, a mamata deles no governo Bolsonaro é muito grande. Eles não querem perder isso de jeito nenhum. Bom, 5. Terminando aqui, gente. Unidade. A igreja é o corpo de Cristo no sentido de que a união traz a verdadeira força, como diz o conhecido ditado popular. No corpo, quando tudo trabalha em harmonia, ele é saudável e forte. A Bíblia mostra que a humanidade pode ser unida quando se submete ao Criador, que é o mesmo para todos, e aos seus preceitos, que sempre nos levam ao que é melhor para todos. Gente, isso aqui é a definição de ditadura, correto? Porque se você vê o que ele quis dizer aqui, olha, a gente pode ser unido, teremos harmonia, seremos saudável e forte. Se vocês seguirem só o que eu estou dizendo. Se vocês seguirem alguma outra coisa, aí não.
aí tá errado. Gente, isso é a definição de ditadura. E eu vou deixar para vocês aqui, pós-crédito, tem cena pós-crédito hoje, tá, gente? Um videozinho do head chef da Igreja Universal, Bispo Macedo, ensinando como chupar dinheiro de fiéis, beleza? Comenta aqui embaixo, fora Bolsonaro, me diz o que você acha da Igreja Universal. A partir de R$5 ali no botãozinho azul, você vira membro do Reflexo, toda ajuda esse canal a continuar existindo. Tamo junto. No intervalo de uma partida de futebol em Salvador, ele ensina pastores a se dirigir aos fiéis. Tem que chegar assim, ó pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, vem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça e quem quiser dar, dá, quem não quiser, não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Ele cita um episódio bíblico para reforçar a mensagem. Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres, ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? Pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, traz aqui. Entendeu como é que é? É a fé.